Olá, boa noite. Começando a nossa live de hoje, aguardando aqui a nossa super convidada entrar. Já vou te conectar aqui, Yasmin. Conectando. Olá! Oi, boa noite. Tudo bem, Yasmin? Boa noite. Um prazer de estar aqui com todos vocês e com você, Flávia, e a Veli Santa Catarina. Prazer imenso, Yasmin. Eu tô super feliz da gente estar fazendo essa live, porque antes mesmo de sermos parceiras, né, de aproximarmos aí a Veli da Mini, eu era tua fã, seguidora no Instagram, né, curtindo as suas crenças, o seu modo de enxergar o propósito nas organizações. Então, estou super feliz. Estou me sentindo Super conversando com um obrigada. ídolo. Ai, credo, super obrigada, super obrigada. Um Legal. prazer mesmo. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente está começando aqui uma live muito especial com a Yasmin Trerros, que é especialista em cultura e propósito. A Yasmin é formada, especializada, até com uma cola do seu currículo aqui, formada, especializada, mestrada em comunicação e marketing, né? E a ideia nossa, pessoal, nessa live é a gente desmistificar um pouco a banalização, né, do termo propósito e a gente fazer uma conexão muito importante que precisa acontecer, que é o propósito conversar com o planejamento estratégico das nossas empresas. Mas antes da gente entrar nesse nosso super tema, eu queria te passar a palavra, Yasmin, para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história. Quem é você? Bom, claro, são 20 anos de experiência como executiva internacional, sempre liderando o tema de comunicação corporativa, cultura organizacional e sustentabilidade, né? Sempre alternando esses chapéus. Com foco, minha carreira, Flávia, sempre teve foco em transformação cultural, sabe? Eu acho que foi um desafio que já estava escrito no meu propósito justamente de vida, né? Eu comecei, assim, talvez a grande experiência desses 20 anos de carreira foi justamente a função da holding da Manco em 14 países, né? Onde, na verdade, era uma holding suíça, né? Europeia, que foi comprando várias empresas da América Latina para se transformar num grupo e eu estava comandando justamente a integração cultural desse momento, sempre com esses temas, né? E eu fui descobrindo, Flávia, que quando a gente lançava uma coisa de comunicação interna, ou quando fazíamos sustentabilidade, quando dava certo, era porque tinha um vínculo com o propósito, com o além, né? Com a conexão com a sociedade. Então, por exemplo, nesse momento, quando eram esses 14 países que estavam incluído o Brasil, a gente teve, inclusive, alguns reconhecimentos no nível mundial. E eu estou contando não para falar de mim e tal, senão Claro. porque justamente eu acho que esses reconhecimentos nos fazem acreditar como isso deu certo, né? Como no meio de projetos no nível do mundo, né? Aqueles projetos que tinham aquele foco no propósito foram destaque, né? E já em 2007, né, eu tive o prazer, a honra de ser convidada para vir para o Brasil. Eu fui convidada pela Manco Brasil justamente para, no momento do lançamento da marca aqui no mercado brasileiro, eu comandar a transformação cultural da empresa, da companhia, de uma cultura talvez focada no industrial para uma cultura com foco no sucesso, com foco nos resultados. E aí entrei de cabeça no tema de propósito. Ah, mas E eu vou te pedir para detalhar um pouco essa história, porque essa história é apaixonante. Esse, então, esse é um dos casos que você me contou que me fez, meu Deus,
me apaixonar mais ainda pelo teu trabalho, né? Que é o caso da Amanco, né? Como é que você conseguiu trazer para o coração das pessoas, né? Da indústria, o senso, né? De protagonismo para algo super bacana através dessa construção do propósito. A gente tinha um posicionamento de estratégico que era ser número 1 da América Latina em tubos e conexões, né? Só que aquilo, né, claro, era uma estratégia muito clara e tal, mas aquilo não tocava, né? Não falava de uma conexão com a sociedade, que depois a gente vai entrar mais no detalhe, né? Mas que no tipo de propósito que eu acredito. E aí, então, a gente, em vez de falar isso, trabalhamos um propósito que dizia: conduzimos água, levamos vida. Isso, Flávia, foi incrível, porque a gente está falando do que como comumente se falava, né, de cano, né? Os nossos colaboradores, tanto aqui no Brasil quanto na América Latina, quando estavam lá no chão da fábrica produzindo tubo, né? Era um produto que ia ir lá e ficar embaixo da terra, né? Mas isso sensibilizou, né? Quando eu chegava lá e falava para algum deles: porque você está conduzindo água, tá levando vida, assim, aquele produto você não toma um banho, né? Você não faz descarga, enfim. E isso mudou completamente a cultura da organização, né? Com justamente esse foco, linda essa né? história. Muito legal, muito legal. E já que falamos de planejamento estratégico, não só foi lindo, como que o lucro da Amanco aumentou 10 vezes e a gente dobrou de tamanho em 5 anos. Uma comprovação de que é muito importante fazer essa conexão, né, Yasmin? Eu Com só quero certeza. abrir um parênteses aqui, as pessoas devem estar curiosas de onde vem esse sotaque maravilhoso, e eu queria dizer para as pessoas que a Yasmin é um presente que a Costa Rica deu pra gente. Né? Sim, eu sou da Costa Rica, né, da América Central, e já tenho 14 anos de morar no Brasil, né? Então, assim, toda a minha maturidade de carreira foi aqui no Brasil, então, assim, eu sou da minha terra, mas também tenho um coração brasileiro, com certeza. E com português show. Fantástico. Obrigada. O sotaque não sai. Uma coisa. O sotaque não sai. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então, para a gente entrar um pouquinho mais em profundidade aí no nosso tema. É inegável que a gente está vivendo um momento único, né, no planeta Terra. E eu tenho a sensação que toda tragédia como essa que a gente está vivendo, porque é uma tragédia no final, com tantas vidas que foram perdidas e negócios, enfim. Toda tragédia deixa um legado, né, de aprendizado, de reflexão. É o mínimo que a gente espera, né, que a gente aprenda alguma coisa, que as nossas empresas aprendam alguma coisa. E eu tenho a sensação que muitas empresas, quando essa pandemia e essa coisa toda começou, muitas empresas viveram meio que fazendo uma analogia, né, uma sensação de estarem em alto mar, com um mar super revolto, tendo que comandar um navio debaixo de uma tempestade não prevista. E aí, ainda seguindo nessa analogia, nessa figura, né? Eu também tenho a sensação que aquelas que tinham o seu mapa de navegação fundamentado exclusivamente em objetivos de negócio, quantitativos, inclusive, tiveram muito mais dificuldade de lidar com as adversidades todas que a gente teve que lidar e estamos tendo que lidar ainda, né? Do que aquelas que tinham já as pessoas conectadas e engajadas em torno de um propósito, né? É isso mesmo? É isso, assim, a conexão pelo propósito, ela traz um pouco de imunidade para a empresa, né? Dentro de um cenário adverso? Sim, tipo, o propósito salvou as empresas, né? Eu tenho certeza de que sim, e tem pesquisas que confirmam isso. Mas eu acho que antes de entrar no tema das pesquisas, eu acho que é muito importante, Flávia, entender o que mudou, né, com esse Covid. Qual era essa tormenta toda, né? Como realmente o mercado mudou, né? A gente está falando que segundo o FMI, né, a economia global vai encolher 3%.
nesse ano, né? É a maior queda em quase um século. Então, assim, não é que a gente está falando, não, é que foi difícil, né? Não. Por exemplo, Estados Unidos vai responder por 31% dessa retração no PIB global. Por exemplo, a China vai cair 6,8% e foi a primeira contração trimestral no começo do ano que teve a China desde 1992. Né? Estamos falando de potências que, inclusive, impactam muito, né, a economia brasileira. Né? No nosso caso, a gente prevê uma contração de 4%. Né? E, além disso, toda a mudança que tiveram as empresas. Né? Home office obrigatório, né? Aquilo que pegou todo mundo super desprevenido, né? C-level, né? Conselho de administração, diretorias, né? Muitos de vocês que estão nos assistindo tendo que tomar decisões super, digamos, aceleradas, né? E aí a gente vê no meio disso como surgem essas empresas que de alguma forma se salvam, né? Ou estão muito mais preparadas para um momento como essa, que são empresas transformadoras, né? Que têm marcas transformadoras, né? Então, teve uma pesquisa, um estudo realizado pela HSR, que estudou quais eram as marcas que estavam saindo melhor nesse momento do Covid e, evidentemente, são aquelas marcas que que colocam além, né, que também é importante, dos resultados financeiros, né, as pessoas, o tema social, e que não só tem isso, sino que conseguem constatá-lo e comunicar isso para o mercado, né? Então, assim, não é um critério da Yasmin e tal, não, é uma coisa né, que tem pesquisa, né? Tem outro estúdio que eu tenho por aqui da Accenture sobre consumidores em relação ao tema do Covid, Flávia, e diz que foi feito entre 2 e 6 de abril desse ano, agora, né? E que diz que o consumidor brasileiro, a pesquisa, né, saiu que o consumidor brasileiro ia comprar produtos de marcas que antepõem o propósito ao lucro e que justamente comprovam isso para os clientes e que isso vai representar 66% da decisão de compra. 66% da decisão de compra. Então, assim, definitivamente, né, se a gente está naquele barco, né, se estamos nesse barco, não estamos falando aqui, e Flávia, você se já me conhece um pouco e sei que, né, não estamos falando aqui de um propósito rosinha e de ações sociais, não, estamos falando de um tema estratégico e como o mercado já fala sobre isso, né? Pois é, então aí eu queria explorar um pouquinho mais isso, Yasmin, porque às vezes nós, de gestão de pessoas, de gestão de cultura, a gente tem um pouco de dificuldade até de vender a importância disso para os nossos CEOs, para os nossos executivos, para as nossas famílias empresárias, né? Porque parece que reunir as pessoas em torno do propósito, vem aquela cena até um pouco romântica, ingênua, das pessoas de mão dadas em torno de algo que pode ser fantasioso, né? Como é que isso conversa? Como é que seja essa cena, né? Mas como é que isso conversa com um plano recheado de metas, de objetivos de negócio, que pode estar temperado ali com alguma agressividade, né? Como é que essas duas ferramentas, digamos assim, propósito e planejamento estratégico se conectam? Bom, Flávia, assim, o que eu sempre falo assim para os nossos clientes, para meus clientes, para presidentes, né, CEOs que sempre têm exatamente isso. Bom, primeiro, respondendo à tua primeira pergunta, eu acho que o desafio que temos RHs e tal é justamente entender o lado estratégico do tema de propósito, dos temas sociais, dos temas ambientais. Acho que tem um dever de casa aí, que essa não é a minha principal resposta, mas tem um dever de casa ali, de entender que esses nossos temas não são temas, digamos assim, lights, senão que são temas de negócio. E
enfim, e tem um dever de Ok. casa nesse sentido. Mas falando com relação, a relação entre propósito, planejamento estratégico, metas, e se isso não é uma coisa romântica, eu posso te dizer o seguinte: propósito definitivamente não é um plano do RH, né? Quando você está falando justamente de colocar um foco de propósito na estratégia do negócio, você, na verdade, está trazendo o propósito no centro, né? E todas essas dimensões que são claras de um planejamento estratégico, como dimensão financeira, dimensão clientes, processos, pessoas, devem sim responder ao que a organização pretende transformar na sociedade, né? Mas eu acho que aí, acho que antes também é importante entender o que é propósito, né? Qual é a diferença entre visão e propósito? Porque está claro para todos vocês, né, que planejamento estratégico, quando você está, né, se você vê ele assim como um mapa, né, estratégico de causa, efeito e tal, aqui em cima sempre está, né, visão, missão, né, e depois disso você tem. Então, qual é a diferença? A diferença é a seguinte, né, visão é aquilo que a empresa quer. Que se colocar, como no caso que eu falei, número 1 da América Latina, né, a ambição, o desejo, a longo prazo, inclusive, que a empresa tem para dentro de si. Agora, o propósito vai além. Um pouco na linha do que a gente estava falando dessas marcas transformadoras. O propósito, Flávia, e vocês que estão nos escutando, é o que conecta a organização com as necessidades e com as expectativas do setor onde a empresa atua e da sociedade, né? É como se o propósito é o que realmente conecta a empresa com o mundo e com o que realmente está acontecendo, né? Não dá para você dizer, minha visão é aquela e eu vou criar um planejamento estratégico com aquela visão, se você não entendeu ainda como você se conecta com a sociedade, o que a tua cadeia de valor espera de você, o que você pretende transformar nessa sociedade, né? Porque quando você tem um propósito claro, Flávia, no final você deveria responder a perguntas como essa, né? E aí eu falo para quem está nos escutando. Não, é que eu tenho propósito. Perfeito. O que dá significado à sua organização hoje para criar um planejamento estratégico? O que, por exemplo, chama para que seus colaboradores, seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros queiram se sumar a sucesso dessa estratégia, né? O que realmente pretende se transformar? Quando você coloca, então, essas respostas no centro de um planejamento estratégico, aí sim, você vai realmente colocar metas financeiras, vai colocar metas de marca, de mercado, de inovação. Todas essas metas vão estar em função daquilo que realmente você colocou como propósito e que vai conectar você com a sociedade para realmente você se transformar numa organização que responda justamente a esses novos desafios que a sociedade está colocando, né? A esses números que a gente tem. Mas aí tem uma pergunta que não quer calar aqui na minha cabeça, que é assim, né? A gente e até vem ao encontro de uma pergunta que a Ana fez aqui, e aí eu quero abrir o parênteses e dizer, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá, pessoal? Mas que é o seguinte, a gente até recentemente na VELI fez um exercício, né, de construção do nosso propósito e tal. E eu, como empresária, né, e executiva da empresa, eu percebo que muito daquilo que a gente desenhou tem a ver comigo, com a minha vida, com o que eu desejo, né, com os meus anseios, não só em termos de negócio, mas em termos assim, que tipo de cidadã eu quero ser, que tipo de empresa eu quero ter. E a dúvida, que é a pergunta que a Ana fez, é assim, como é que a gente conecta todas as demais pessoas da organização a isso, né? Porque é um processo top-down mesmo, né? Como é que a gente faz para que aquele operador que está lá no chão da fábrica operando uma máquina entenda
e seja movido a isso e que isso o leve, né, a bater as suas metas, a ter a produtividade dentro do esperado. Então, como é que a gente faz essa conexão? Bom, primeiro tem uma conexão emocional, né? Que tem um trabalho que tem a ver com comunicação interna, que tem a ver com uma estratégia de comunicação interna e uma estratégia de engajamento séria, né? Que esse também, esse é outro tema que poderia dar outra live, né? Mas que não são ações isoladas. Vamos fazer uma peça de campanha e com isso vamos motivar. Não, tem que ter toda uma estratégia de comunicação e engajamento em torno a comunicar aquele propósito, né? Que teria uma listinha de coisas. Mas falando estrategicamente, falando pelo planejamento estratégico, as metas têm que estar todas vinculadas com esse propósito. Então, assim, a gente tem que descer aquele propósito, né, para, evidentemente, grandes metas estratégicas, e cada uma dessas grandes metas estratégicas, elas vão ter que se subdividir, né, em metas de equipe, em metas de bônus, né, em PPR, em colocar, e é assim, né? Parece até uma resposta muito óbvia, né? Ah, Yasmin, mas eu achei que você ia falar uau, né? Mas é isso. E o mais incrível é que a gente não faz. É que a maioria das empresas temos muita dificuldade em dizer, ok, esse é o meu propósito, é isso que eu quero transformar na sociedade, é assim que eu quero impactar os meus clientes. Mas quando você vai e analisa os indicadores de negócio, eles não estão conectados com aquele propósito. Então, tem que ter um alinhamento de indicadores estratégicos com aquele propósito, e depois tem que ter, evidentemente, uma verdadeira comunicação e engajamento. E uma coisa, Flávia, que eu acho fundamental. E se eu puder dizer que uma das coisas mais importantes para eu falar nessa live com relação ao planejamento estratégico e propósito, e olha que eu não tinha nem nas minhas anotações, porque isso sai, né? É coerência. Por quê? Porque então, senão a gente sai com um propósito, mas depois aquele diretor não entende a relação entre o propósito e o que ele tem que fazer, e de repente ele é cobrado e aquele outro diretor não é cobrado, e de repente eu, como funcionário, me dizem que nosso propósito é aquele, mas eu não me sinto que eu estou realmente gerando, né, um trabalho que tenha essa relação, né? Então, aí que radica, né, o grande sucesso de transformação, né, de um planejamento frio, sem significado, para um planejamento estratégico com significado. E, de novo, com significado não porque a Vê e a Yasmin e a Mini viajaram na maionese. Não, é porque existem números, né? E aqui eu tenho alguns outros dados, mas acho que a gente pode continuar ensinando no final. Mas tem umas pesquisas que são, a gente, por exemplo, fala dos millennials, né? Hoje eles representam 50% da força laboral, né? Vão vir a representar 75%. São gerações que procuram um significado diferente, que precisam entender por que estão fazendo as coisas, né? Isso então, não muda assim, a fórmula, né? O fato da gente estar tendo cada vez mais millennials dentro das organizações, e talvez até mais gerações diferentes dentro das organizações, né? Existe uma previsão aí de que a gente já está com quase 5 diferentes gerações, né, dentro de uma organização. Isso não muda a fórmula, né? Não, isso até me gera como uma coceira, sabe, Flávia? No sentido de que eu digo, gente, é muito óbvio que nós, como organizações, estamos lidando com uma nova geração de consumidores, com uma nova geração de colaboradores, com uma nova geração, inclusive, de executivos, né? Não tem, e eu falo por mim.
E você, né, Flávia, não Claro. é que só aqueles de 23 e 25 querem se conectar com um sentido. Não, tá todo Nós mundo, estamos né? diferentes. Nós estamos Estamos diferentes. diferentes. Tem uma pesquisa aqui que eu vou ver se eu rapidamente encontro aqui, porque eu acho bem interessante. Aqui, ó, que fala de justamente como os ciclos dos executivos dentro das empresas são cada vez mais curtos, né? De 45% está a menos de 2 anos. E muitos deles falam porque eles querem se engajar com empresas que tenham propósitos claros. Então, gente, vamos voltar naquele navio na tormenta. Aí você vai precisar os melhores CEOs, os melhores diretores, os melhores executivos, né? Que quando a gente fala executivo não é porque é chique, senão porque executa, né? Então, assim, os melhores executadores, não sei se se fala assim em português, mas os melhores vão querer se conectar com uma empresa que vai fazer acontecer alguma coisa. Nós Então, temos duas assim, perguntas aqui, Yasmin. A pode Ana está falar. perguntando se o fato de uma empresa ter gestão familiar, a gente tem uma infinidade, né? Uma grande maioria de empresas, principalmente aqui na nossa região, que são de origem familiar e de gestão familiar até hoje, né? Então, se isso muda alguma coisa no seu discurso. E a segunda pergunta vem da Camila, que pediu para você falar um pouco mais sobre o papel da liderança. Então, gestão familiar e o papel da liderança nesse processo de engajamento das pessoas, enfim, e de todos em torno do propósito. Empresa familiar foi quem? O nome da pessoa? A Ana. Ana. Bom, empresa familiar não muda, mas tem um detalhe que é fundamental, né? Que, aliás, faz parte da metodologia que na nossa empresa fazemos para construir e revelar juntos o propósito, que é fundadores. O fundador da empresa. Um pouco o que você falou, né? Eu coloquei um pouco o que eu queria. Não é colocar um pouco, né? E há umas semanas estive falando até com um cliente de vocês com relação a isso. Não é que eu tenho vontade, como se fosse um quase, aí posso. Não, deve. Empresas familiares têm todo um legado, Flávia. Tem todo um legado, né? Tem aquele sonho, né? Do que eu queria conseguir. E normalmente empresas familiares vêm de histórias que começaram bem pequenininho, né? E foram crescendo, crescendo, crescendo. Isso definitivamente faz parte do propósito da organização. E aliás, um dos erros é deixar isso claro, exige, não muda que precisa empresas, marcas transformadoras. Opa! Conexão caiu um pouquinho. Oi, Yasmin, caiu sua conexão um pouquinho aqui, travou um pouquinho. Melhorou? Agora melhorou. Melhorou? Perfeito. Mas não muda essa oportunidade em empresas familiares de trazer toda essa bagagem. Mas que também não pode ficar ali. Tem que ser uma bagagem que se conecte justamente com as demandas e os anseios da sociedade nesse momento, né? E com relação ao papel da liderança, Cíntia, se eu não me engano... Camila. Papel da liderança fundamental. Precisamos lideranças inspiradoras. Lideranças inspiradoras, né? Mas eu que fui liderança muitos anos de empresa, é uma coisa muito, às vezes, é um dilema, né? Porque a gente fala, nossa, a gente precisa de lideranças inspiradoras. Então, você coloca o peso nos líderes, né? E a gente vai... eu tenho que ser uma liderança inspiradora e aquele lidar com as equipes e tal. Mas o que a organização dá para o líder se inspirar? E aí voltamos à mesma coisa, né? Temos planejamento estratégico coerente,
temos um planejamento estratégico que entendeu como se conecta com essa sociedade, o que significa. Então, eu acho que, obviamente, um papel fundamental, os líderes. Uhum. Uhum. Yasmin, me parece até perigoso não deixá-lo instrumentado, né? Porque daí ele pode se inspirar pelas suas próprias razões e passar a defender uma causa que não é a causa corporativa, enfim, o propósito, né? Tem uma coisa que também sempre surge em conversas com clientes e o mercado e tal, que às vezes fala, mas eu tenho um ótimo engajamento, minha nota de engajamento é 80 e tanto, sei lá, né? Uhum. E eu sempre questiono e pergunto, ok, essa é a nota global, né, macro, mas quais são as nuances, né, nesse engajamento? Porque normalmente vai pegar alguma coisa no tema de liderança, né? Justamente porque falta esse sentido, esse significado. Ainda mais quando estava falando desses números dessa pesquisa de executivos, né? Uhum. Inclusive, já que estamos aqui com o teu público, né, que é um público super especializado e tal, né, executivo, será que não precisa se inspirar? Né? Porque é muito engraçado, às vezes a organização para pensar em inspirar o colaborador lá no final final não, mas assim, a maioria. Sim, da estrutura. Da estrutura e como é que você justamente faz com que esses executivos se inspirem? Então, assim, é ali que vira uma coisa estratégica o tema do propósito, por exemplo. Uhum. O Roland, que está aqui com a gente também, querido, ele pergunta como saber se o propósito está devidamente certo e calibrado? Como é que a gente sabe que a calibragem é a certa e suficiente para a execução do nosso plano? Bom, é uma pergunta um tanto ambígua, né, para responder, mas teoricamente tem algumas coisas, né? Qual é o setor onde essa empresa trabalha? Será que esse propósito está respondendo realmente aos desafios desse setor? Você sequer conhece? Tem empresas que não parece mentira, fazem planejamento estratégico justamente não tem muito claro quais são os desafios do setor, os desafios dos seus públicos, né? Uhum. Então, como saber se ele está calibrado, né? Foi a expressão que eu usou. Se é do próprio propósito que você está me falando, é isso. É se realmente responde ao que a organização pretende transformar. Uhum. No mínimo, se esse propósito não te diz como a organização, o que a organização pretende transformar, e esse propósito não consegue falar com teus diferentes públicos, e é uma coisa de umbigo para dentro, né? Só para a gente, porque a gente achou e a gente quer. Aí eu diria que tem um desafio que pode ser melhorado, com certeza. Se é internamente, é comunicação, engajamento e coerência. Uhum. Eu vou te pedir para repetir isso assim que a sua conexão ficar estável. O pessoal me... Agora voltou. Uhum. Onde que vocês ficaram? Falou desses pilares, comunicação, coerência. Assim, e se é um alinhamento interno, não tanto do que o propósito em si, e sim do alinhamento interno, é o que eu comentei. Engajamento, comunicação e coerência. Legal. Yasmin, deixa eu só reforçar as pessoas que fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Por favor. Minha pergunta agora é o seguinte: o uso, a integração das pessoas e das empresas com a tecnologia é um caminho que a gente vem trilhando aí já há anos, né? Agora, eu tenho a impressão que com a vinda dessa pandemia e dessa situação surreal aí que a gente está passando, né, em 2020,
Esse foi um ano que a gente meio que se igualou. Não importa a geração, não importa o nicho de negócio, nós tivemos que nos digitalizar, né? Uhum. Eu queria saber como essa vinda mais forte, mais intensa da tecnologia, porque até as empresas mais reticentes e as pessoas mais reticentes se renderam a isso, né? Como é que isso conversa, se isso conversa, com o propósito, né? A tecnologia ajuda, prejudica, atrapalha? Então, eu viraria a pergunta. Não é que a tecnologia impacta o propósito, é o contrário. O propósito impacta toda essa, como poderíamos dizer, transformação digital, né? Uhum. E por quê? Porque, na verdade, quando a gente fala de transformação digital, Flávia, né, até eu estou fazendo um curso sobre isso na PUC, estamos falando de, na verdade, uma nova forma de tomada de decisão. Na verdade, a transformação digital não é começar a usar mais as tecnologias e tal, pois também, claro, mas é o uso da ciência de dados. Essa é a verdadeira transformação digital. É que agora é necessário, né? É tanta informação, tanta geração de dados, que a tomada de decisão virou uma coisa super complexa, né? Então, assim, a transformação digital passa por uma nova forma de tomada de decisão e, adivinha, passa justamente por uma nova cultura organizacional. Porque onde tudo isso está acontecendo, em home office da vida, e links, e WhatsApps enormes, e coisas, e então dados, e agora tem novas plataformas de análise de dados e tal, você precisa transformar a cultura da organização para se adaptar a isso. E, de novo, você vai propor para a sua organização uma transformação da cultura para uma cultura analítica, né? Que é isso, né? Para analisar. Só porque sim? Ou porque você vai dizer, não, a gente precisa disso porque a gente quer transformar tal coisa. Porque os nossos novos consumidores, nossos novos colaboradores estão mais conectados. Então, precisamos acompanhar essa transformação digital por conta daquele propósito, né? Então, assim, aí de novo eu volto naquela figura mental que eu estou tentando deixar em vocês, que é o propósito no meio. Então, assim, renovação financeira, vamos ter que pensar numa outra estrutura de custo, precisamos pensar numa nova redefinição de CAPEX, de investimentos, etc. Vamos ter que pensar em fusões, inclusive, né? Vamos pensar em comprar a empresa para conseguir acompanhar e diminuir a concorrência. Ok, essas todas são análises de planejamento estratégico, mas em função do quê? O que vai guiar realmente? A visão, Yasmin, onde eu quero chegar, ok? Mas como você vai se conectar com aquela sociedade? O que você vai propor? Porque um dos dados que eu tinha aqui, né, que as 100 startups que mais cresceram nos últimos 6 anos são startups que têm propósito. E que continuaram crescendo no meio do tsunami, né? Não é que eu estou falando aqui que todo mundo vai ter que virar Uber e Waze, claro. Não. Mas é ter uma cabeça diferente. Isso sem contar com que agora está o famoso ESG, né? Que é o tema do Environmental, Social and Governance, né? Que é todas as empresas de capital aberto que vão começar a ser avaliadas também pelos temas sociais e ambientais. Então, mais uma vez, é um imperativo, é inevitável
que os nossos planejamentos estratégicos contemplem esse olhar de propósito. Que, na verdade, pelo menos na nossa metodologia da Meaning, o propósito traz esse olhar social, ambiental e financeiro, de marketing, de sustentabilidade. Na verdade, é como tudo misturado, né? Como você... Eu tenho uma pergunta guardada aqui, mas que veio um complemento tão fantástico, que é o seguinte, até um pouco filosófico, né? A minha pergunta para você era se o fato de nós estarmos falando tanto sobre propósito, né? Porque nós começamos falando, a gente quer até desbanalizar um pouco o tema, porque a gente está falando tanto sobre isso, né? Se isso teria conexão com uma verdadeira crise de significado, né? Que a humanidade poderia eventualmente estar passando. E aí vem uma pergunta complementar da Valéria, que colocou aqui pra gente o seguinte: como é que eu busco o propósito da organização num momento em que grande parte das pessoas está completamente perdida em seu propósito pessoal? Quer dizer, a impressão que a gente tem é que esse ano e essa situação, né? As pessoas talvez nunca tenham convivido tanto em família, juntos, debaixo do mesmo teto, como nos últimos meses, né? Os casais. E a gente vem escutando histórias, o índice de separação, de mudanças de negócio, enfim. Resumindo a pergunta, como é que é isso mesmo, né? Estamos também vivendo um momento de repensar significado individual e corporativo, né? E como é que a gente fala de propósito partindo dessa premissa que a Valéria coloca, que as pessoas estão tão fragilizadas, né? Tão reflexivas, assim. Olha, Flávia, eu já falo muito nas minhas redes e para as pessoas que me conhecem e tal, que a gente definitivamente não está vivenciando só uma crise econômica. Estamos, sim, passando por uma crise de significado, mas eu vou chegar no tema do propósito pessoal, está aqui. Mas é uma crise de significado que não é nova. Né? As organizações, nós como organizações e no caso como sociedade, estamos devendo, não temos conseguido realmente fazer com que as nossas organizações sejam significativas. E aí está aquele famoso dado que eu amo e amo porque me questiona, né? Não porque seja legal, que é só 13% dos colaboradores, dos funcionários no mundo, numa pesquisa da Gallup, em 142 países, só 13% está engajado. Só 13% desses colaboradores acham que poderiam ter algum impacto significativo na organização. É muito impactante. 13% estamos falando, e aí entra o tema, vou pegar o gancho, Valéria, do propósito pessoal. São milhares de pessoas que acordam todos os dias sem estar engajadas com o que vão ir fazer, sem estar amando o que vão ir fazer, sem estar encontrando uma relação entre seu trabalho e sua vida pessoal. Né? E uma vez eu fiz até uma enquete nas redes que vem primeiro, né? As pessoas têm que estar inspiradas pela sua vida pessoal para depois chegar e se inspirar na empresa, ou a empresa tem que inspirar para que elas também encontrem um propósito e tal. Obviamente, cada um é cada um, né? Eu vejo que a organização é como se fosse um organismo, né? Por isso chama organização, e ela tem sim um propósito como se fosse um ser vivo, né? Mas cada um de nós tem um processo de autoconhecimento que precisa ser caminhado, né? Outro dia me convidaram para dar uma palestra justamente sobre isso, se tinha relação propósito pessoal com o propósito da empresa, e tem tudo a ver, porque eu vou dar meu exemplo. Acho que a gente não pode falar disso sem falar um pouco da gente, né? Justamente porque que eu decidi há 4 anos
deixar o mundo corporativo de São Paulo, na Berrini, com meu escritório de janela para Berrini, para Ponte Estaiada e aquela coisa toda, para vir a criar uma empresa que chama Mini, que ajuda a empresas e a profissionais a revelar seu propósito. Porque eu fui descobrindo isso, inclusive dentro das empresas. Então, existe sim uma mistura, existe sim uma necessidade definitivamente de gerar maior significado, porque definitivamente existe uma grande crise de significado pessoal, né? Então, assim, essa necessidade de encontrar um significado não é só das organizações, e Valéria, concordo com você, que também de nós pessoas, e tem algumas formas de ir achando esse propósito de vida, que não é o tema, mas eu vou deixar só uma dica com relação a isso, Flávia. E é responder à pergunta: quem sou eu? Quem realmente sou eu? Do que eu gosto? Quais são os meus preconceitos? Quais são as minhas crenças? O que me paralisa? O que eu gostaria de fazer e não me atrevo? Enfim, mas esse é outro tema. Legal, Yasmin. Yasmin, a gente tem 10 minutinhos e eu não queria deixar de responder a pergunta da Marli. Querida Marli, obrigada por estar aí com a gente. A Marli está perguntando o seguinte: como é que a gente identifica esse percentual de engajamento? É possível? Tem método para isso? Tem, claro. A gente, bom, pelo menos falo pelo que eu sei, né? Tem uma teoria, né, que se fala, né, que engajamento é o que eu falo para outros sobre a empresa, o que eu estou disposto a fazer além do que eu devo fazer na organização, e tem mais um que agora fugiu. Mas tem essas três coisas que medem engajamento. No meu caso, eu acho que além que isso é uma prática de mercado, né? Que aí então tem várias perguntas que se constroem estatisticamente, elas vão responder a esses três grandes assuntos que teoricamente respondem a se uma empresa, se um colaborador está engajado ou não. Isso gera uma nota. E essa nota tem uma média nacional no Brasil, digamos, e tem uma média mundial, e você fica você a partir daí pode saber se seus colaboradores estão mais perto da média nacional ou embaixo, ou estão muito bem. Agora, como eu falei, é muito importante nesse tema, eu que né, fazia e obviamente pelo que eu contei da minha carreira, tínhamos esse tema da nota de engajamento. Eu nunca tinha tempo, Marli, de analisar esses números, porque claro, vamos combinar esses números, e para todos os executivos que estão me escutando, esse número é uma nota que mexe com bônus e que mexe com PPR, mexe com coisa. Todo mundo está indo atrás da nota. Mas, mais do que a porcentagem, o que interessa é os pequenos assuntos que às vezes a gente não tem tempo de analisar, daquelas pesquisas todas, e que vale a pena parar para analisar e entender melhor. Às vezes, pegando um dos pontos, você pode realmente fazer uma virada do engajamento. No nosso caso, a gente vincula com o tema do propósito. Agora, antes da gente concluir, Yasmin, eu tenho certeza que uma dúvida, né, que paira para todos é assim: por onde é que a gente começa, então? Já me convenci que a gente precisa começar pelo propósito, beleza. Mas por onde é que eu começo, né? E aí eu queria te pedir para responder, já fazendo o convite que a gente preparou para todos que estão aí assistindo, né? Que é a degustação que a gente vai fazer dessa metodologia ainda dentro desse mês. Sim, a partir dessa experiência que eu comentei de mais de 20 anos dentro do Brasil, fora do Brasil, a gente criou uma metodologia e a gente vai, né, com essa nossa parceria entre a VL e a Mini, a fazer uma degustação virtual, que a gente chama, né, desse passo a passo. Por onde eu começo, né?
Então, assim, eu não vou entrar agora, vou deixar ali essa vontade, mas para que a vontade seja maior, o que eu sim gostaria de reafirmar são quais as vantagens do retorno que traz para uma empresa fazer um planejamento estratégico vinculado com propósito. E eu só vou enumerar, porque já cada uma daria uma live. Permite um crescimento coerente. Porque mesmo nos barcos e na tempestade, ter o propósito, você pode mudar as metas. Você pode o que você quiser, mas tem aquilo claro. 2, une aspirações coletivas. Porque quando você tem um propósito que não é né, o dinheiro do acionista, ou não, senão que você realmente conecta aspirações e necessidades, você cria uma coletividade, né? Atrai e retém talentos do ecossistema todo, porque quando você conecta a empresa com as necessidades do teu setor, sociedade, atrai e retém os melhores talentos, como eu falei nas pesquisas. Desenvolve uma cultura colaborativa. Não é o mesmo eu ajudar o outro, a outra área, a gente se misturar, compartilhar tarefas porque mandaram fazer ou porque eu acredito num propósito comum. Desenvolve lideranças inspiradoras, que eu comentei antes, né? Que realmente os líderes têm como chamar suas equipes para colaborar. Tem escala, porque teu propósito pode vir a se juntar com o propósito de outras organizações e somar. E por último, cria uma lembrança de marca e poder de voz, como a gente viu, né, nessas pesquisas de marcas transformadoras. Então, é muito, muito, muito coisa estratégica para levar em conta nesse planejamento, né? E o jogo fica tão mais legal, né? Opa! Quando a gente está conectado, fica tão mais prazeroso, né? Com certeza, facilita muitas coisas. E falo pela experiência, gente. Legal. Gente, então quem quiser conhecer um pouco mais da metodologia, experimentar um pouco da metodologia para avaliar até a aplicabilidade disso na sua organização, né? Nós vamos fazer uma degustação, a gente vai soltar nas redes. Quem tiver interesse também manda um direct aí no Instagram pra gente. Mas a gente vai fazer uma outra live, agora num formato de treinamento mesmo, de capacitação e de reflexão e troca com a Yasmin no dia 20 de outubro. A gente não definiu o horário ainda, tá? Mas vocês já podem bloquear aí na agenda. A gente vai fazer um workshop, é gratuito, é uma degustação mesmo para a gente poder falar um pouquinho de como fazer, por onde começar. E uma coisa que eu queria agregar a esse convite é que vai ser uma troca bem estratégica, sabe? Eu convido aí a CEOs, executivos, a ideia é que a gente tenha um treinamento, uma degustação com um fundo muito, muito estratégico. Yasmin, muito obrigada. Eu vou te dizer que eu queria pedir uma pizza, abrir uma cerveja. Não é? Eu gostaria, eu tenho certeza que os nossos que estão ali junto conosco adorariam também uma cervejinha ou um vinho, né? Sim, muito gostoso. Vamos fazer um dia nesse formato. Vamos. E acho que é um tema muito providencial, né? Muito provocativo. Não vamos começar a pensar em 2021 começando pelos números. Vamos pensar no propósito, porque é isso que vai conectar e nos manter conectados se outro tsunami aparecer, né? Perfeito. Muito obrigada. Queria deixar então o teu recado final aí. Bom, assim, o recado final que eu posso dar é que realmente não adianta ter ações isoladas. Eu vi muitas empresas nesse período de Covid sair correndo, fazendo ações sociais e querendo passar uma coisa assim de empresa conectada com a sociedade. Não vale a pena. Minha mensagem é: vamos fazer estruturadamente, vamos pensar estrategicamente. E não é uma coisa cor-de-rosa, o mercado está falando, existe uma nova geração de colaboradores e consumidores que precisamos entender.
É isso. Legal. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que esteve aí com a gente. Um beijo a todos. Prazer, e até gente. a próxima. Tchau. Sucesso. Tchau, tchau.